Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia Lee do canal Crimes Verdadeiros e hoje eu tô aqui no Fatos Reais para relembrar com vocês um caso que envolveu um menino de 10 anos e uma rede ilegal de tráfico de órgãos no Brasil. Vamos relembrar hoje do caso Paulinho Pavese. Paulo Pavese, chamado carinhosamente de Paulinho por sua família, era o filho mais velho de um empresário também chamado Paulo Pavese e de Rosângela. Paulinho tinha ainda uma irmã mais velha e a família morava em Poços de Caldas, em Minas Gerais. Em 19 de abril de 2000, Paulinho estava brincando com dois amigos na piscina do seu prédio. E durante a brincadeira, ele quis mostrar para os amigos que ele conseguia se segurar ali na grade de proteção sem cair. Mas como ele estava com as mãos molhadas, porque ele tinha acabado de sair da piscina, ele acabou escorregando e caiu de uma altura de mais ou menos 10 metros. Ele caiu em cima da portaria, ali onde ficava o porteiro, então era um lugar de laje, um lugar de concreto. E assim que o porteiro ouviu, ele saiu para ver o que tinha acontecido. Paulinho também começou a chorar muito, a mãe também escutou todo o tumulto e foi socorrer o menino. Paulinho, apesar da queda de um lugar muito alto e num lugar de laje, ele estava consciente ainda, então ele estava chorando bastante, reclamando de dor na cabeça. Ele também tinha um corte na testa que estava sangrando, mas a princípio ele estava consciente, estava falando. O pai de Paulinho estava viajando, ele estava em São Paulo, então nesse momento a mãe, os vizinhos que estavam ali socorrendo Paulinho, levaram ele para um hospital que ficava a poucos metros ali do prédio onde eles estavam. Então, na esquina do prédio tinha um hospital chamado Pedro Sanches e foi para lá que Paulinho foi levado para ser socorrido. Esse hospital é um hospital que atende tanto pelo SUS quanto particular. Então, assim que Paulinho chegou no hospital, ele passou por uma série de exames e nesses exames foi constatado que ele havia sofrido um traumatismo craniano devido à queda. E mais tarde foi feito também uma tomografia que acabou revelando que tinham alguns coágulos de sangue em seu cérebro. Então os médicos disseram que ele teria que passar por uma cirurgia, né, para tratar esses coágulos, e a mãe obviamente permitiu que isso acontecesse. Durante essa cirurgia, o pai de Paulinho chegou, né, da viagem que ele estava em São Paulo. Ele foi correndo para acompanhar o filho e logo o médico veio conversar com os pais e disse que estava tudo bem, que estava correndo tudo bem na cirurgia, que Paulinho iria ficar na UTI em coma induzido a princípio, mas que estava tudo bem e que ele tinha grandes chances de se recuperar muito bem. No dia seguinte, o médico mudou o diagnóstico que ele havia dado um dia anterior. Então, ele disse que durante a madrugada, Paulinho teve uma piora significativa. Ele começou a ter febre muito alta e apesar deles aumentarem a dosagem de sedativo, de medicamentos, ele não estava respondendo bem ao tratamento. Ou seja, naquele momento, as chances de Paulinho sobreviver eram mínimas. O pai de Paulinho, então, foi para casa avisar os familiares, né, do que estava acontecendo, quando ele recebeu uma ligação do hospital para que ele fosse até lá para conversar com o médico neurologista que estava acompanhando o caso do Paulinho. Quando ele chegou lá, ele foi recebido com a notícia de que Paulinho, infelizmente, havia falecido. Então eles disseram que já havia ocorrido a morte encefálica de Paulinho, que ainda precisaria ser feito alguns outros exames para ter 100% de certeza, mas que realmente já havia morte encefálica, então não tinha muito mais o que ser feito. Os pais de Paulinho, então, com um gesto nobre, foram assinar os papéis de doação de órgãos para tentar ajudar famílias que estavam precisando, já que, infelizmente, pelo filho deles, eles já não podiam fazer mais nada. Só que mais tarde, mais uma vez, a conversa dos médicos mudou. Então, um dos médicos que estava acompanhando o caso de Paulinho disse que um dos exames que ele havia feito para comprovar a morte encefálica de Paulinho havia dado negativo, ou seja, Paulinho ainda tinha sangue circulando no seu cérebro e ele não tinha tido morte encefálica, assim como o outro médico tinha dito que sim, ele tinha tido. Sendo assim, esse médico disse que o protocolo seria esperar algumas horas para daí repetir o exame naquele mesmo dia. Então, no dia 21 de abril, 2 dias após o acidente,
os pais de Paulinho foram chamados novamente no hospital e dessa vez eles receberam a notícia de que Paulinho seria transferido do Hospital Pedro Sanches para o Hospital Santa Casa de Poços de Caldas, porque ali no Pedro Sanches eles não eram permitidos a fazerem transplante de órgãos. Então Paulinho foi transferido naquele mesmo dia e às 7 horas da noite do dia 21 de abril de 2000, Paulinho foi oficialmente declarado morto pelo hospital. Então ele teve alguns dos seus órgãos retirados e transplantados. Na manhã seguinte, no dia 22 de abril de 2000, o corpo de Paulinho foi sepultado. Então foram dias tristes, difíceis para a família de Paulinho, mas eles acharam que aquela história tinha acabado ali. Mas cerca de uma semana depois da morte de Paulinho, a família recebeu uma conta do hospital. E lembram que mais cedo eu falei para vocês que o Hospital Pedro Sanches atendia tanto pelo SUS quanto particular. E por alguma razão desconhecida, quando Paulinho deu entrada no hospital, ele foi cadastrado como um paciente particular. Então, o valor total da conta estava em cerca de 12 mil reais. E para vocês terem noção, na época, o salário mínimo era de 100 reais. Então, todo o atendimento, o internamento de Paulinho estava sendo cobrado e até mesmo os procedimentos de retirada dos órgãos de Paulinho estavam sendo cobrados. O que era muito estranho porque o SUS que custeava todo esse procedimento, então não tinha o porquê estar sendo cobrado isso. Foi aí que a família de Paulinho então foi conversar com o hospital e também com o órgão responsável pela doação de órgãos. E o hospital se recusava a conversar com a família de Paulinho, eles não queriam conversar com eles, não cediam em nada, eles também se recusaram a entregar o prontuário do menino à família. Os pais de Paulinho então solicitaram uma revisão do valor da conta, mas a única coisa que mudou foi que 2 mil reais foi abatido no valor todo dos procedimentos de transplante, né, de retiradas dos órgãos. Mas os pais de Paulinho não tinham esse dinheiro para pagar para o hospital, então o hospital, depois de alguns meses, acionou a família na justiça. Foi aí que Paulo Pavese, o pai, procurou um advogado para representar, né, a família no caso, mas nenhum advogado da cidade quis representá-los nesse caso. Na cidade, o que se falava é que Paulo Pavese estava tentando dar um golpe no hospital, então ele estava sendo visto na cidade como golpista, então acredita-se que por conta disso, nenhum advogado quis se meter no caso, né? E foi aí que Paulo então procurou a imprensa. Com a imprensa em cima do caso, porque o caso repercutiu nacionalmente de uma forma muito grande, Paulo Pavese conseguiu chamar a atenção do Ministério Público. E foi aí que deu início a uma super investigação no caso de Paulinho. A Polícia Federal então abriu um inquérito que apontou que o exame que foi feito para constatar a morte encefálica de Paulinho foi feito de forma irregular. A investigação, inclusive, deu origem a outros inquéritos que, inclusive, tirou o credenciamento da Santa Casa de Poços de Caldas a realizar transplantes. Segundo o Ministério Público, muitas irregularidades foram constatadas no atendimento de Paulinho. Como se não bastasse tudo isso, a parte ainda mais cruel de toda essa história foi que, através de exames, eles constataram que os órgãos de Paulinho foram retirados quando ele ainda estava vivo, ou seja, não havia tido morte encefálica ainda, e mesmo sabendo disso, eles retiraram os órgãos de Paulinho para serem transplantados. 3 médicos foram condenados pela remoção de órgãos do paciente ainda vivo, com penas que variam entre 14 e 20 anos. Eles ficaram presos cerca de 1 mês e conseguiram o habeas corpus, então eles tiveram o privilégio de recorrer à sentença em liberdade. Em 30 de janeiro de 2021, esse ano, 2 dos médicos envolvidos no caso foram condenados a 25 anos de prisão sem a possibilidade de condicional. E um terceiro médico foi absolvido pelo júri. Um 4º médico envolvido no caso de Paulinho ainda não foi julgado. Outros 3 médicos acusados de participação no caso chegaram a ser condenados em primeira instância em 2014, mas a sentença foi anulada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais em 2016. Eles não foram a júri popular, chegaram a ficar presos cerca de 30 dias, mas ganharam na justiça o direito de recorrer à sentença em liberdade.
E esse foi o caso de hoje, pessoal. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar o like pra gente. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos. E nós nos vemos semana que vem no próximo caso criminal. Até lá, tchau!